podcast Preservação em Debate, realizado pela Elysium Sociedade Cultural, através de Lei de Incentivo à Cultura Federal, para o projeto do Jockey Clube de São Paulo, Trabalhos de Restauração do Patrimônio Histórico. Esse projeto tem o patrocínio da Companhia Siderúrgica Nacional, XP, Tirreno, MRS Logística, Universidade Federal de Goiás, Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Goiás. Meu nome é Ana Marta de Tolvo, sou arquiteta e urbanista formada pela FAAP, especialista em preservação do patrimônio histórico, docente na FAAP no curso de Arquitetura e Urbanismo, sócia proprietária da empresa Ambiência, Arquitetura e Restauro, que trabalha especificamente com patrimônio histórico, projetos e consultoria técnica. Nesse programa, vamos falar sobre patrimônio cultural e a dimensão humana, e o meu convidado de hoje é o Toninho Saraçá, conservador restaurador do Estúdio Saraçá. Oi, Toninho, bem-vindo. É um prazer. Tudo bem, você? Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né? Toninho, você que sempre trabalhou com restauração, né, desde quando te conheci, quais foram as transformações dessa prática ao longo dos anos? Bom, aí é uma longa história, né? Há mais de 30 anos que a gente atua, então, nessa área da restauração, né? E a gente começa, então, a entender aquelas questões materiais, fazer todas as análises e entender muito a matéria, né? Então, foi assim que nos foi ensinado, né? Eu faço parte da Abracora, PCR, todas as entidades nacionais aí do conservador restaurador. E a gente vem atuando, então, né, em várias áreas desse patrimônio edificado, né? Patrimônio histórico. E ao longo do tempo a gente percebeu algumas coisas que estavam acontecendo. Uma delas foi a restauração da restauração. Então a gente já, nesses 20 anos aí, né, do início, a gente percebeu que já estava restaurando coisas que já tinham sido restauradas, né? E aquela questão sempre da intervenção da matéria. E aí nessa evolução a gente foi percebendo algumas nuances desse processo, né? Uma delas é que a matéria por si só não tem valor, né? Vou explicar daqui a pouquinho, tá, né? O processo do tombamento também tem uma outra dimensão, né? E aí, há uns 15 anos atrás, começamos a repensar de como agir, não só nas ações restaurativas, mas entender qual é esse processo do patrimônio histórico. E aí ele vai se alargando, né? Os novos questionamentos para patrimônio cultural, né? E foi assim que a gente percebeu, começou a questionar. O que é o tombamento? Então, o tombamento é um ato administrativo do reconhecimento da sociedade de um determinado bem. Então, a coisa por si só não tem valor. A sociedade atribui esse valor. Com certeza. E aí também começamos a entender um pouco também qual é essa dimensão da matéria, né? Quer dizer, como é que essa matéria ganha essa forma? E aí por isso que a gente entra então na dimensão humana. E aí a gente vai buscar então e transformar essa ideia, a concepção, né, das ações restaurativas, sempre crítica, né, sempre com uma postura que tem que ter esse discernimento, né? Até onde chegar, né? Porque ela vai sempre colocar ou preencher algumas lacunas, né? E a gente vai discutir também o porquê que esse prédio entrou no processo de restauro. Porque, de alguma forma, ele foi abandonado. As ações, né, que a sociedade atribuía a ele entrou numa ruptura. E aí colocamos todos esses questionamentos, né? Quer dizer, o que é o patrimônio cultural? Quem sustenta, né, essa gama do patrimônio cultural? O que a sociedade tem de importante nisso? Né? Quais são os limites da conservação e do restauro? E aí então nasce a zeladoria do patrimônio histórico. Nesses conflitos, nessas tensões, né, de como restaurar, a gente percebe que muitos desses bens poderiam não precisar do restauro. E aí então a gente trabalha com a visão do zelo, amor e afeição. Enquanto o restauro são só para nós especialistas, né? Conservadores, restauradores, arquitetos que têm essa compreensão para mexer nas perdas, nós vamos trabalhar então com a sociedade atribuindo novamente esse valor
e não deixando entrar no processo de restauro. Então, essa talvez seja o desenvolvimento desse processo, né? Para que a gente volte a retomar a condição humana. Né? Lembrar que toda matéria tem esse valor de referência. E esse valor é dado, então, pela sociedade. Com certeza, porque a arquitetura, né, em si, ela assume esse papel da representação física da matéria, né? Mas ela não tem o menor sentido, né, se as pessoas não atribuem valor a ela. Então, o grande significado da preservação realmente é o reconhecimento de valor pela sociedade, né? E essa questão da conservação, ela é muito forte, né? Para a preservação, né, para aquilo que a gente chama da preservação, enfim, como o grande elemento fixador de memória, né? Por quê? Porque ela é um ato permanente e contínuo, né? E que, obviamente, quando as pessoas reconhecem o valor de uma coisa, a conservação, ela me parece até algo natural dentro desse processo, né? E o restauro não. O restauro, ele se apoia muito nessas questões ligadas até ao próprio tombamento como ato administrativo, né? Que são ações emergenciais e de cunho intervencionista muito forte e que, na verdade, não refletem necessariamente a condição da população, né, enquanto reconhecimento desses bens como referenciais de memória e referencial de identidade. A conservação não, ela traz com ela essa questão do pertencimento, né? Então, dessas relações, da criação dessas relações de pertencimento, né? Porque, obviamente, quando a pessoa se reconhece como parte daquilo, automaticamente ela conserva, né? Então, eu acho que a ideia da transformação desses atos é muito importante, né? Do ato da restauração pelo ato da conservação é muito importante dentro desse processo e da evolução disso que a gente chama da preservação do patrimônio. Justamente isso. A gente percebeu que as intervenções restaurativas não tinham problema. Então, assim, a gente lança a mão de várias técnicas, né? De vários equipamentos, do reator atômico, para conseguir chegar no elemento, né? Só que acontece que ela por si só não faz sentido. Não faz sentido, né? E aí nós começamos então a colocar esse fator humano. Então, enquanto o restauro são para nós especialistas, né? Essa questão do zelo é para todo mundo. Com então, certeza. A gente começa a colocar a sociedade nesse fator do patrimônio cultural, né? E começamos a também mexer nesse fator da memória, né? O professor Upiano de Bezerra fala, né? Cuidado com a memória, porque ela pode ser um processo de exclusão do todo. Com certeza. Sim. Né? Então, para nós hoje, o tijolo, além das dimensões, a gente também vai analisar o sangue e o suor e o fator histórico que está envolvido nesse processo, né? Então, a gente amplia esse campo de visão, trazendo para o mundo o patrimônio cultural, né? Então, sempre a gente faz essas dinâmicas onde as pessoas envolvidas no processo, né, que estão ali utilizando, os moradores, os gestores, né, até o pessoal que cuida, né, desde o pessoal da faxina até o pessoal da segurança, eles são envolvidos nesse processo, né? Então a gente coloca também todo esse fator humano como entendimento daquela casa. Porque como você falou do arquiteto, né, a gente lembra como é que o arquiteto fazia. A própria construção era extensão do corpo humano do arquiteto, né? Media-se como o quê? Braço, polegada, pés, Pé direito. Né? Pé direito. E quando você, então, entra dentro da construção, que na verdade era uma extensão do corpo do homem, né? Ou corpo do ser humano, a gente via também as figuras de linguagem, né? Como o peitoril da janela na altura do peito, as ombreiras, né, das portas, aquilo que sustenta, a soleira onde você entra e põe o pé. Quer dizer, a dimensão humana está presente ali, né? Então, não dá hoje para a gente falar em patrimônio cultural sem essa dimensão humana, né? E é isso que nós vamos buscar, então, alguns elementos e algumas referências importantes, né? Para dizer que patrimônio histórico-cultural nada mais é do que os amores das pessoas a essas coisas, não é? Qual a dimensão humana na área da preservação do patrimônio? Então, é essa que a gente já falou até agora, né? Que é a parte mais importante, é esse valor atribuído, não é? Então, o reconhecimento de valor. O reconhecimento de valor. Pela sociedade. Então, a gente vai buscar as informações dos nossos antepassados, né?
usar hoje como um poder de transformação, conhecimento, reflexão e até crítica e passar para a geração futura. Então, a casa por si só não tem esse poder. Quem tem esse poder é o fator humano. Sim. Então, essa transmissão dos valores afetivos é que você vai ter uma condição, então, de passar esse patrimônio, que, na verdade, você está ali referenciado às questões de cargas de conhecimento, né, de valores de conhecimento que vai ser passado. Senão, você só manda para a geração futura matéria. Né? Isso acaba tendo uma carga científica, né? Um peso científico, metodológico e de procedimentos, né? Que aí envolve justamente a importância do restaurador, conservador nesse processo, né? Porque para que essa matéria se mantenha, ou seja, para que a gente consiga preservar de fato a nossa memória, a gente usa esses bens materiais, né? Afora, lógico, todos os outros imateriais, né, como uma forma de garantir essa preservação. Então, a importância também da técnica, né, do material e da técnica, né, dentro desse processo. E aí a gente vai buscar mais, né? Por isso que a gente fala, além dos materiais, a gente vai buscar também os saberes e fazeres. Como é que ele foi feito? Qual foi a intenção de fazer? Né? E aí nós vamos buscar, então, do mundo natural para o mundo cultural. E aí, para nós, a edificação começa a ganhar vida. E aí a gente hoje analisa, muito mais que danos e patologias, a gente analisa a fisiologia daquele material. Sim. Como é que a madeira está se apresentando, né? Como a argamassa, né? Como a pedra, como o tijolo está nesse processo, né? Que saiu do mundo natural. Ele entrou para o mundo cultural, com saberes e fazeres, técnicas, experiências, não é? E sempre ligado aos 4 elementos. Né? Se você for ver, você tem a terra, depois você tem o fogo no cozimento desses materiais, depois você tem a água colocando na cal, e você tem o próprio ar fazendo a carbonatação. Então, na verdade, os 4 elementos naturais, com mais o 5º, que é o éter, né? Que na verdade é o saber e a própria sabedoria, né, do ser humano utilizando esses materiais. Então é bacana quando a gente olha nessa dimensão do patrimônio vivo. Né? É muito interessante. E considerando então o Jockey, né, o Jockey Clube de São Paulo, hoje como sendo um dos grandes patrimônios da nossa cidade, né, principalmente como representante da memória paulistana, como você observa essa relação do patrimônio com o indivíduo no Jockey? Bom, ali é um grande livro aberto de técnicas, saberes e fazeres. Né? Então, quando você pega aquela entrada, aquele grande pavilhão, né, com toda aquela caixilharia metálica, a gente vai lembrar que o metal é um produto cultural. Ele não existe pronto na natureza. Né? Então, o ser humano vai buscar os óxidos de ferro, vai colocar uma certa energia e vai transformar isso em metalurgia. Né? E essa metalurgia, a tendência natural dele é voltar ao estado de óxido de ferro. Então, o vigilar, né, o olhar para não entrar nesse processo natural de oxidação é muito importante lá. Tanto que está sendo feito hoje toda uma intervenção, né, na verdade, de lubridiar a morte desse ferro. Né? Então, ele está ali quase que nem Zeus segurando a fúria de Cronos, né, para que ele não volte ao estado natural. Né? Mesma coisa as madeiras. As madeiras têm as suas proteções na natureza enquanto ela está viva. Tem os seus óleos vegetais, tem as seivas, tem as resinas, né? E os nossos artífices já sabiam artificializar essa vida. Então, quando você colhe essa madeira, é uma madeira morta. No processo natural, entra numa degradação. E aí os fungos, cupins, eles são benéficos para a natureza. Eles só são pragas no nosso fator humano. E aí você via antigamente que tinha então a introdução do quê? Do óleo de linhaça, óleo de peroba, não é? Aquelas receitas que a gente tinha para quê? Para, na verdade, enganar a morte desses materiais. Então, esse fator que a gente vai buscar, não é? Essa vigilância, o conhecimento, os saberes e fazeres. Então, o Jockey é um grande livro aberto de argamassas especiais, não é? Onde o ser humano foi buscar nas montanhas as areias
as pedras para trabalhar com material ligante e construir as suas montanhas artificiais, né? Construir os seus castelos, construir os seus templos, né? E o jockey é um templo, né? Um templo onde você vai utilizar ali todos o fator, inclusive com os animais, e fazer essa interação, né? Então, é interessante que a gente vê que o jockey ainda representa ali, tem uma atividade milenar, né? Dessa interação do homem com a natureza, inclusive com os animais que foram domesticados. Então, quando você olha no jockey, você consegue aprender uma dimensão enorme, né? Tanto dos elementos construtivos, quanto essa relação também da domesticidade dos animais e tal, e vai recorrer a técnicas que aí a gente fica falando aqui por horas, né? Do que tem ali de materialidade. Não, e fora a materialidade construtiva, né, da arquitetura, né, a arquitetura em si no jockey, né, enfim, a arquitetura moderna, da modernidade, né, Art Deco, e fora isso, todos os seus elementos decorativos. Então, a gente vê a presença de artistas, né, esculpindo, Victor Brecheret, né, então, que também usam desses materiais, né, e dão formas artísticas a eles. Então, é quando o patrimônio assume várias dimensões, né, da construção, da decoração, assim, né, como grandes expoentes culturais. Sim, né? E aí você vê que, por mais moderno que seja, as técnicas são as mais tradicionais. São as mais tradicionais. Se você for ver nas grutas, né, onde o ser humano começa a sair das cavernas e interagir com os animais, você já vê essas figuras desde das grutas de Lascaux, ou aqui mesmo, né, nas nossas grutas, onde o ser humano começa a trabalhar com a arte, né, e mimetizar a natureza. Então, ali você consegue entender vários símbolos e significados, né, a partir daqueles elementos escultóricos, né? Então, a gente convida, né, todo mundo a conhecer o jockey, porque é maravilhoso. Se você for ali só nessa dimensão do que tem ali, né, naquelas paredes, as técnicas, o valor simbólico, né? Ele é um grande museu. Não é nem um museu, né? É um templo, na verdade, né? Um templo onde você vai ter ali uma relação muito importante do que é esse patrimônio. Por isso a importância, né, de estar sendo recuperado agora, para que as futuras gerações possam até discutir, né, usufruir desse patrimônio, né? E como você vê a questão da formação nesse processo? Porque existe uma questão que eu acho bastante delicada, que é justamente da preservação mesmo dessa materialidade, né, da mão de obra. Quando você fala nos fazeres, né, e a gente vê que a mão de obra é muito escassa hoje, né? Então, o trabalho árduo seu e de alguns outros restauradores, né? Que, na verdade, são poucos que participam desse processo, né? de preservação, né? Como você vê a perpetuação dessas técnicas, a possibilidade de transmitir esse conhecimento para outras gerações para que tudo isso se preserve? Em primeiro lugar, é a educação patrimonial. Precisamos preparar a terra dos nossos jovens, porque a gente tem condição de plantar essa semente, mas aonde é que está sendo plantada? Então, a primeira coisa, educação patrimonial, levar para as escolas essa sensibilização do que é esse terreno, né? Não adianta a gente ficar ali guardando essas sementes nos nossos bolsos sem poder plantar. Então, assim, para nós, o mais importante hoje é essa educação patrimonial, é levar para a geração futura e preparar essa terra para a gente poder plantar semente. Então, assim, ainda tem pessoas que estão com essa semente nos bolsos. O que a gente precisa fazer, na verdade, é preparar a terra. Então, tem que fazer que nem na Itália, na Europa, né, onde ali faz parte da formação. Faz parte da formação. Então, a gente sabe que aí vai prosperar. Porque senão nós vamos estar trabalhando ali guardando então essas pérolas, né? Mas que elas vão ficar sem o valor afetivo, sem o valor do reconhecimento. Então é quase que a gente está... Hoje a gente tem certeza que uma ferramenta dessa é super importante na produção, só que nós vamos deixar para a geração futura, se não tiver isso, um monte de prego enferrujado. Porque eles não vão saber fazer. Né? Eles vão perder esse contato do diálogo, eles vão perder essa noção de como esses saberes e fazeres. Então, primeira coisa, sensibilizar essa geração futura do que é que nós estamos ainda
preparando. E aí sim, a gente vai qualificar depois, né, a mão de obra com os aprendizes, com os oficiais, né? Mas sem garantir esse terreno, eu acho que fica difícil a gente criar uma demanda se não tem onde plantar depois essa semente. Na verdade, quando você começa desde cedo, esse seria um processo natural, né? De despertar o interesse das crianças e dos jovens para a preservação, até criando mesmo essas relações de identidade, né? E a memória, né? Porque hoje o que a gente vê é que é muito difícil a preservação, né? Justamente por conta da falta dessa mão de obra. Então, o trabalho do restaurador, ele é também o de formador, né? É muito difícil você desvincular as duas coisas, porque você tem que treinar essa mão de obra e despertar em tempo tardio a vontade, né? E a paixão das pessoas de trabalharem por esse fim, enfim, da preservação do patrimônio. Nós estamos perdendo essa sensibilidade, né? Então, os nossos mestres artífices, os mestres entalhadores, hoje estão na marginalidade, né? Eles estão à margem dessa produção, né? Então, se a gente não criar essa demanda, se não criar esses debates, né? Não trazer de novo o que é esse patrimônio cultural, a gente vai estar perdendo cada vez mais esse fator humano no processo, né? A gente vai perder as técnicas das argamassas tradicionais. Já estamos perdendo. A gente vai perder, então, como é que vai lubridiar aí essa madeira, né? Nós estamos perdendo a capacidade de passar a mão e sentir a textura dessa madeira. Nós estamos perdendo a nossa receita da nossa avó, que na verdade era uma grande zeladora que passava óleo de peroba, tanto que a gente brincava, né? Que na verdade ela estava fazendo uma função, né? De hidratar essa madeira, né? Então que a gente tem ainda muita formação, muita discussão. Eu acho que o futuro é arar a terra, né? Isso que é a cultura, né? Arar a terra e plantar semente. E aí o broto vai ter a garantia e o fruto também. Mas se a gente não plantar essa semente, e o que nós estamos fazendo com essa semente hoje? Então é um alerta e uma crítica também, né? Isso é fundamental, né? Na verdade, a grande questão é essa, é a gente buscar formas de integrar a sociedade no processo, né? Não só aquelas que trabalham diretamente com o patrimônio, mas aquelas que de alguma forma se beneficiam através da sua preservação, né? Porque querendo ou não, esse é o grande elemento fixador da nossa memória e o ser humano não existe sem a memória. Sim, aquelas paixões, né? Aquela relação que você tem com o patrimônio, seja ela benéfico ou não, mas que você tem que ter essa referência e essa transgressão da arte, né? Para que você consiga levar isso para gerações futuras. Porque do jeito que está hoje, a gente está perdendo a sensibilidade de se emocionar com as coisas, né? Então fica muito efêmero. E esse patrimônio precisa ser visto, precisa ser conhecido, precisa ser salvaguardado, né? Então esse fator humano hoje é o primordial no processo, né? Porque as técnicas estão dominadas, né? A gente tem aí leituras especiais, mas para que tudo isso se a gente não tiver essa terra fértil para que a gente consiga passar esses nossos amores, nossas inquietudes para a geração futura, né? A gente vai estar vendo que uma árvore tanto faz estar lá ou não, e a gente vai ver aí plantações e plantações destruindo aí a natureza e tudo isso, né? E quando você vai olhar, a gente tem uma relação bacana aí para entender e até para equilibrar tudo isso, né? Voltando ao Jockey Club, Toninho, como que você entende esse processo de zeladoria, né, para o clube, considerando que existem ali diversas edificações preservadas, diversas edificações tombadas, né, um terreno muito significativo para a cidade de São Paulo, um dos maiores terrenos hoje preservados na cidade, né, e que tem um potencial enorme de transformação e de relação, de se relacionar com o paulistano, né? Como é que você enxerga esse trabalho de zeladoria e essa perpetuação desse patrimônio para a sociedade? Bom, primeiro é contando a história, né? Então, sempre valorizar a história do jockey, né? Os valores que estão ali agregados. Então, assim, o estudo, o conhecimento dos materiais, né? Fazer essa relação, quer dizer, se abrir para a comunidade,
para a comunidade ter essa relação de pertencimento com aquelas informações que estão ali, né? Então, dentro desse processo na verdade, a abertura, né? Fazer o restauro onde sim precisa, né? Tá faltando aquela informação e criar essa rede, né? Daquelas pessoas que vão cuidar. Então, garanto que lá tem aquelas pessoas com amor, né? Tanto dos gestores, quanto a dos diretores, quanto daquelas pessoas que atuaram lá na manutenção, né? Passar essas informações deles para o novo grupo, né? Que está vindo, né? Então, contar para os jovens ali, né? Que, embora não tenha talvez mais tanta corrida de cavalo, mas ele pode ser sim um lugar de show, de espetáculo, né? Onde vai ser apresentado aquela coisa que as pessoas se reúnem à volta ali do fogo, né? Para ter essa dimensão do contato, né? Para ter essa dimensão da propagação dos saberes, de como é que se vivia numa cidade onde as pessoas tinham essa vontade dessa liberdade, do contato, né? Então, acho que a primeira coisa é garantir esse acesso, né, a todos. Então, assim, escrever mais livro, ter mais reflexão, ter mais debates, né? Abrir esse conhecimento que a gente tem a oportunidade de colocar a mão também e contar o que tem ali, né? Os símbolos e treinar essa mão de obra também para que perpetue esse grande legado, né? Então, aquela edificação não fique só um prédio antigo, né? E fique um prédio tradicional. Buscar a ressignificação do patrimônio. Sim. E é isso, eu acho que a garantia do futuro, na verdade, vai estar na propagação desses amores e dos valores afetivos. E depois a gente vai usar as ferramentas necessárias dentro do possível, né? Para que ela se mantenha, né? Então, nós vamos aí trabalhar com esses conhecimentos, entender a fisiologia do edifício para não deixar ele entrar num processo precoce de morte, né? E eu acho que o caminho é esse, né? A observação, o bem-querer, né? Essa relação de afetividade e as intervenções necessárias para que ele não entre no processo de degradação tão rápido, né? Isso aí. Bom, Toninho, obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, né? E espero que você esteja aqui conosco mais vezes e que a gente consiga trabalhar juntos pela preservação do patrimônio, buscando esse grande ideal da preservação da memória, né, da nossa memória. Obrigada. Eu que agradeço, conto sempre com a gente e sempre que tiver oportunidade, vamos falar. Agradeço. Obrigada, Toninho.